Olá, galera, me dá um ok aí se você tá tranquilo, tá dando para me ouvir. Hoje nós vamos falar nós vamos aprender um pouquinho sobre as cartas aos Romanos, tá? Só dá um ok aí pra gente começar, tá? É uma carta muito interessante, muito legal, muito bacana, tá? Então, pegue a sua Bíblia, tá? Pegue um caderno pra gente anotar tudo, não deixar nada passar, tá bom? Como é que tá? O som tá bom? Tá baixinho? O que que tá? Tá tudo tranquilo? A Aninha já entrou, a Juju, isso aí. Tá? Avisem, eu tô fazendo pelo meu mesmo, tá? Não deu pra fazer no da igreja, porque por alguns erros técnicos aqui, tá? Por isso que eu tô fazendo pelo meu. Aí vocês divulguem aí, tá bom? Então vamos lá. Tá dando pra ouvir? Tá baixinho ou tá tranquilo? Me dá um feedback aí, por favor. Tá ok? Tia Márcia? Ok. Então, ó, nós vamos começar hoje, tá? Estudando um pouquinho sobre as cartas de Paulo, tá bom? Então, mas assim, logo de início, quem é Paulo? Claro, né? A gente já tá cansado de saber quem é Paulo. Então, tá escrito no Novo Testamento, tá, galera? E Paulo foi quem escreveu, tá? Paulo, ele era o quê? Paulo, ele era um fariseu, tá? E ele era um dos fariseus muito radical mesmo. O que é ser um fariseu? Era um grupo de religiosos, muito rígido, né? Ele era um grupo de religiosos muito rígidos, tá? Eles não se relacionavam muito com os crentes não judeus, né? E até com alguns judeus também que não faziam parte do seu grupo. Então eles não se relacionavam muito com outras pessoas, tá? Então, além disso, Paulo era muito radical, bastante radical. E lá em Mateus 23, se você tem a sua Bíblia aí, vamos ler junto comigo. Lá em Mateus 23, do 27 ao 28, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Lá no Mateus 23, 27, fala assim: Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Então, o que fala aqui, né? A palavra que alguns fariseus eles alguns viviam por aparência mesmo. Então, mas a palavra do Senhor, a gente pode tentar enganar o homem, mas a palavra do Senhor, ela fala o quê? Lá em Samuel, lá em 1 Samuel, Deus fala com Samuel, né? 1 Samuel 16, versículo 7, fala assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Então, não adianta a gente tentar passar para as pessoas uma aparência que nós não somos. Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe aonde a gente quer chegar, ele sabe de tudo que acontece. Então, não adianta. Então, os fariseus, eles tentavam enganar as pessoas, mas a Deus eles não tinham como enganar, né? Então, Paulo, a caminho de Damasco, ele se converte, né? Então, e ele para de perseguir os cristãos. Ele para. E torna-se um seguidor de Cristo, né? Então, por quê? Porque quem conhece a Cristo, quem conhece a Jesus, não tem como não ser transformado. Ele é transformado, não adianta. Se não houve transformação, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus, ela traz transformação às nossas vidas, né? E a partir dessa conversão, Paulo,
ele muda os seus pensamentos. Ele muda de vida, né? Do mesmo jeito que ele era radical lá, perseguia os cristãos, ele muda radicalmente a sua vida, ele começa a seguir a Cristo mesmo. Então ele começa a mandar cartas, né? Começa a mandar cartas nos locais onde ele não podia ir, nos locais onde às vezes ele era impedido de ir, né? Então ele começava a mandar essas cartas. E uma delas foi aos Romanos, né? Que é justamente a carta que nós vamos estudar hoje sobre os Romanos. A mensagem principal dessa carta é o quê? É mostrar que todos são salvos pela graça, né? Por meio da fé em Cristo Jesus. Então ele mostra isso, mas o que é graça? Graça é algo imerecido, né? Deus nos deu isso não porque nós merecemos, nós não merecemos, a única coisa que nós merecemos era a morte, né? Então Deus, através do seu infinito amor, ele nos deu, né? Essa salvação, ele nos deu esse amor, né? E nós não merecíamos isso, tá? E a carta de Romanos, ela é a mais importante dos livros de toda a Bíblia. A Bíblia toda é importante, tá? Mas para mim, ela é um dos livros mais importantes, porque ela retrata a história da igreja, né? Ela ocupa o primeiro lugar especial dentro da história da igreja. E a mais importância que essa carta tem é na conversão de alguns reformadores, né? Então, através dessa carta, nós tivemos aí a conversão de alguns reformadores, missionários, dentre outros, tá? Então, dentro de alguns que eu vou falar para vocês, não vou falar todos, né? Até porque eu não tenho ciência de todos, mas os mais conhecidos, né? De alguns desses transformadores que, através desse livro, dessa epístola de Paulo aos Romanos, tiveram suas vidas transformadas, né? Então, o primeiro aí a gente coloca o Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidade, tá, galera? Então, é Agostinho de Hipona. Ele era conhecido como Santo Agostinho, né? Então, o que acontece? Então, o que era o Agostinho de Hipona? Ele era um filósofo, né? Ele era um grande filósofo, ele lá nos primeiros séculos do cristianismo. Então ele pegou a Bíblia e abriu nas cartas de Romanos, lá no capítulo 13. Ele abriu, né? E ali ele leu, e o que acontece? O seu coração ardia. A palavra de Deus já estava entrando no seu coração e ele começou ali a entender coisa que ele não entendia, porque às vezes a gente lê certas coisas e a gente não entende, né? Então Deus teve misericórdia. Então o que aconteceu? Ardeu no coração dele e ali houve transformação. Lembra que eu falei? Quando há transformação, não tem como nós não sermos iguais. Nós vamos ter essa mudança, nós vamos ser transformados. Então ele teve ali a sua conversão, né? Depois que ele leu essa epístola, né? E nós temos também o Martim Lutero, né? O Martim Lutero, ele era um professor de teologia da Igreja Católica, né? Ele era um monge, ele era católico, mas Lutero, ele pagava penitências, ele não conhecia, ele vivia dentro da prisão da culpa, né? Ele pagava penitências ali, ele achava que aquilo dali era uma forma de pedir perdão ou algo parecido, então ele ia e pagava penitência. Só que quando Lutero decidiu, né, a estudar a Epístola aos Romanos, ele logo no primeiro capítulo do verso 17, ele entende. Deixa eu ler aqui o primeiro capítulo, no verso 17, o que que fala? Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então ele leu essa passagem, ó, pim, ele entendeu, ele falou, ele pensou, então não é, tudo que eu estou pensando está errado. Então é por meio da fé, os meus pecados são perdoados. Sim, é por meio da fé que ele é aceito por Deus. Então ele entendeu,
né? E logo houve transformação na vida dele. O perdão, ele vem por meio da fé. Então, logo, ele se converte, né? Nós temos também um outro personagem, que é o John Wesley, né? O John Wesley, ele é fundador dos metodistas. Então, ele tinha uma dificuldade, John Wesley, ele tinha uma dificuldade de entender a justificação pela fé. Ele achava que ele tinha que fazer boas obras, ele não entendia a justificação pela fé sem as obras. E nada entrava na cabeça dele, ele achava que tinha que ser por boas obras, né? Então, lá em Romanos 5:21, nós vamos ler aqui. Romanos 5:21. Isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele começou a entender mesmo, né? O que acontece? Ele conheceu numa viagem, o John Wesley, ele conheceu numa viagem a navio, os irmãos morávios, né? Eles eram protestantes, né? E em uma viagem dessa, eles começaram a conversar com John Wesley, né? A falar a questão do pecado, do perdão dos pecados, que vem apenas em depositar a sua confiança, a nossa confiança, é depositar a nossa fé em Cristo, né? E ele ouviu aquilo, John Wesley ouviu, mas ele ainda não havia tomado decisão, mas aquilo já tinha entrado no coração dele, mas ele ainda não tinha tomado decisão. Então, passou um tempo e ele foi em Londres, né? Ele ouviu um homem fazendo uma exposição de Romanos. E ele tem acesso a Romanos. Ele tem acesso a essa epístola e ele tem a paz no seu coração e perdão dos pecados. Ele começa a entender, ele começa o quê? A entender que há perdão para os pecados sem ele ter que fazer boas obras. Não é boas obras que te levam, né, à salvação. Não são. Então ele começou a entender, ele teve essa paz no coração dele, né? Ele ouve essa paz. Então o que acontece? A importância desse livro, isso aconteceu, eu estou mencionando esses três, mas houve outros, né? Houve outros grandes homens que tiveram, né? Até nós também, a partir do momento que a gente lê Romanos, a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Então, a importância dessa carta na reforma protestante mesmo, né? Na vida de grandes homens de Deus, que esse desejo de conhecer... Vem cá, meu amor. E esse desejo de conhecer essa epístola, que venha trazer esse desejo no nosso coração de aprender mais, né? De ver o que tem de tão especial nesse livro que mudou a vida de grandes homens e vai mudar nossa vida de grandes homens, pessoas também, né? Então, o que acontece? A primeira epístola, ela foi a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Aos Tessalonicenses. Então, ela foi a primeira epístola escrita, não foi primeiro Romanos, né? Então, lá em Atos fala sobre a fundação da igreja, tá? Lá em Atos fala sobre a fundação. Já em Romanos, né? Ele fala sobre o quê? Ela fala com a importância da doutrina da igreja, né? Ela fala da importância da doutrina. Então, é ligado um no outro, né? Um fala da fundação, como que ela foi formada, a criação da igreja, e logo entra Paulo falando sobre essa doutrina, né? Dessa doutrina da igreja mesmo. Então, o que acontece? Até o terceiro capítulo de Romanos fala sobre a perdição humana, tá? Os 3 primeiros capítulos falam sobre a perdição humana mesmo. Então, no primeiro, fala o quê? Sobre a perdição dos gentios, né? O que são os gentios? É aqueles que não acreditavam em nada, que adoravam a Deus pagão, né? Que
não acreditava em nada, praticamente. E ele fala que eles estão condenados. Então, no primeiro capítulo lá de Romanos, fala sobre a condenação mesmo, né, dos gentios, né, que eles estão condenados. No segundo capítulo fala sobre os judeus, né, que eles também estão condenados. Porque eles tentam buscar a justificativa de Deus através da lei e não pela fé. Né? Mas o que acontece? Qual a diferença dos judeus e os gentios? O que acontece? Para os judeus, só existe duas classes, né, de pessoas. Que é o quê? Os judeus, que são aqueles que são descendentes de Abraão. Né? Para os judeus existe esse, são descendentes de Abraão. E os gentios é todo o resto do mundo, que a gente chama também de não-judeus, né? Que é chamado também de não-judeus. Então, os judeus, para os judeus, tá, galera? Só existiam essa classe aí. Os judeus e os não-judeus. Os que eram descendentes de Abraão e os que não eram descendentes de Abraão. Mas, no terceiro capítulo de Romanos, fala sobre o quê? Fala sobre dessas duas categorias. Que quando a gente lê aqui, ó, lá no versículo 24, vou pegar aqui. Lá no versículo 24 fala assim. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Isso lá, desculpa, é Romanos 3, 23. Fala assim: todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quando o apóstolo fala todos pecaram, ele quer dizer quem? Ele quer dizer os gentios, ele quer dizer os judeus. Então, resumindo, ele quer dizer toda a raça humana, tá? Toda a raça humana fala o quê? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, no versículo 24 em diante, até o capítulo 5, ele fala como podemos ser salvos. Então, ele fala aqui que o primeiro, no primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre a condenação dos gentios, depois ele fala sobre a condenação dos judeus, e depois, no terceiro, ele fala sobre a condenação de todas essas duas classes, no caso. Então, resumindo, são todas as raças humanas, toda a raça humana, tá? Então, resumindo, a nossa aula de hoje, que geralmente a gente dá essa aula, né? Nós começamos essa aula na turma de EBD, na turma dos adolescentes, então eu sei que tem muitos aí assistindo, tá? Essa é pra gente não ficar parado mediante a essa situação, que a gente não pode sair de casa, nós estamos fazendo online, tá? E você fica à vontade, se você achar interessante agregar para sua vida, de estar junto com a gente, tá? Então, resumindo um pouco, né, sobre o que eu falei, a gente se resume no seguinte, né, que é tudo mediante a fé em Cristo, que não adianta a gente ter aparência, mostrar uma aparência que nós não somos, que Deus sabe de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante que ele é radical, ele não tem vergonha de falar do evangelho de Cristo. E assim também como nós não possamos nos envergonhar, não nos envergonhar da palavra de Deus. Falar, hoje nós estamos enclausurados em casas, né? Sabemos que a gente não pode sair e que o apóstolo Paulo, o missionário, ele ia, né? Então quando ele não ia, ele mandava cartas. Então, então nós possamos fazer isso também. A gente não pode sair da nossa casa hoje, né? Até passar essa situação, mas nós também devemos orar, né? Nós que possamos ser radicais mesmo, que nós temos que orar
né, interceder por aqueles irmãos que estão em campo, né, por aqueles médicos que estão colocando suas vidas em risco, que nós possamos ter amor mesmo, porque a Igreja de Cristo, se nós temos Cristo no nosso coração, nós temos que ter amor pelo próximo, nós temos que orar, nós estamos em casa, mas vamos orar, colocar o nosso joelho no chão, vamos estar juntos em oração, igreja. Eu e você, nós somos igrejas, vamos fazer a igreja funcionar fora das paredes, né? E alguns dos nossos desafios que a gente ia colocar para os adolescentes, se você quiser também, é o que? A gente escolher um local, um país para a gente estar orando, para nós estarmos orando, né? Então eu escolhi a África. Alguns dos adolescentes, né, escolheram outros países, Coreia, Inglaterra, assim, são os que eu lembro, né, mas tem vários outros países também, Austrália. Então escolha hoje um país para você estar orando, clamando ao Senhor, né, e que procure, né, os nossos adolescentes aí, você que tem adolescente em casa, ou você mesmo junto com eles, faz uma dinâmica com eles, procura um país e procura curiosidades desse país, né? O que eles fazem, qual é a cultura desse país, né? O apóstolo Paulo, ele ia em vários países, ele viajava bastante, né? Então vamos nos espelhar em Paulo e assim, a gente não pode estar lá, mas a gente tem um aliado aí que é o Google, a gente consegue descobrir muita coisa. Então, faça uma pesquisa. E outra coisa, nesse momento em casa, vê qual é o prato típico desse país, faça com a sua família um prato típico do país que você escolheu para orar, né? Um país que você escolheu para procurar informações, né? De estudar mesmo sobre aquele país, informação nunca é demais. Então, faça você e sua família esse desafio. Tá? Procure um país, escolha um país, ore por ele, clame por ele, entregue ao Senhor e vai. Eu tô vendo aqui que alguns vão orar por Portugal. Isso aí, Claudinha, parabéns, que Deus te abençoe muito. Vamos orar sim. Procure o Canadá, né? A tia Ju escolheu o Canadá, eu escolhi a África. Então vamos sim orar, vamos... e junto com a família, né, nesse momento muito gostoso, fazer um prato típico do país que você escolheu em oração e um momento também de você estar ministrando sobre a sua família. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, tá? Os nossos adolescentes, procure ler, né, sobre Romanos. Eu falei hoje basicamente sobre o capítulo 1 só, né? Falei sobre algumas pessoas que através dessa carta tiveram uma conversão. Fale ao seu amigo, leia, né? O porquê que esse livro é tão importante assim, o que esses homens viram nesse livro que deu a diferença na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, vamos orar. Ore você e sua família, procure esse momento para fazer um culto doméstico, né? Eu sei que tem muitos fazendo, sendo igreja. Amém? Então, vamos entregar nossa vida em Cristo e que Deus tenha sempre olhando por nós, né? Porque nós não somos merecedores de nada. Então, é só a graça de Cristo. Vamos orar também, tá? A Érica tá lá nos Estados Unidos. Érica, que Deus te abençoe sua família aí também, tá? Faça um prato típico daí, manda pra gente, a gente quer ver, tá? Vocês depois postam, se vocês quiserem postar o prato que vocês fizeram, é muito legal isso, tá bom? Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus e que a graça esteve sempre com vocês. Amém.